Deixa eu primeiro pedir desculpa a vocês, caso eu comece a apontar para o notebook com o microfone e tentar falar aqui, porque pode acontecer. É de novo uma satisfação muito grande ter essa oportunidade que a casa nos dá para trazer esse estudo para nós. Primeiro porque sempre dá oportunidade para quem organiza o estudo a se aprofundar um pouco mais no tema e naturalmente que traz a vocês motivos para reflexão, e a gente vai tentar fazer essa reflexão juntos hoje. O tema é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso está no Evangelho segundo Jesus, os evangelistas Marcos e Mateus, e está também no capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a passagem. Existem algumas diferenças, dependendo da tradução do Novo Testamento, ou da própria interpretação do evangelista, mas o tema é absolutamente, a essência do tema é absolutamente a mesma. Então, retirando-se os fariseus, decidiram entre si comprometê-lo no que falasse. E juntaram-se aos seguidores de Herodes, na época do rei da Judéia, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, porque não discriminais a ninguém. Diz-nos, pois, qual é o teu parecer. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai a moeda exigida. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Jesus então lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Tentar contextualizar esse momento, essa passagem do Evangelho. Na época do nascimento de Jesus, o imperador era Augusto César. E quando Jesus vem a desencarnar, já é Tibério. E por causa de Augusto César, a partir daí, todos os imperadores romanos passaram a ter o nome César incluído no nome que suas famílias escolheram para eles. E esse contexto que os fariseus trazem para Jesus é exatamente com o objetivo de desautorizá-lo. Jesus já vinha, entre aspas, incomodando bastante a comunidade judaica, trazendo uma mensagem de amor bem diferente daquela que vinha sendo praticada por esta comunidade judaica. E, naturalmente, o Império Romano, pela dimensão que tinha, já toda a Europa, boa parte da Ásia, boa parte da África, precisava se sustentar de alguma forma. E a maneira de sustentar um exército desse tamanho era através da pilhagem de povos que eram conquistados ou através da tributação de povos conquistados. E os judeus eram tributados fortemente e, naturalmente, não gostavam muito dessa ideia. Já viviam sob o jugo romano, que não era muito agradável,
e ainda tinham que pagar tributo. Então, qual era a ideia dos fariseus? Bom, vamos jogar isso no colo de Jesus para ver como é que ele vai responder. Porque se ele responde que sim, é devido o pagamento do tributo, ele está indo contra toda a comunidade que não é simpática em nada ao pagamento desses tributos. Se ele diz que não, ele vai causar exatamente o contrário. Ele vai enfurecer os romanos e as consequências serão ainda piores. Jesus, então, tira esta conotação material, pecuniária, financeira e muda para o lado do espírito. Deixamos então a matéria e vamos para o espírito. O Cristo pede para ver o dinheiro e chama a atenção para o rosto de César gravado na moeda. Ele não se refere a pagamento, como fizeram os fariseus, mas a dar. A expressão daipos denota uma consequência. E esta consequência é uma consequência moral. Logo, Jesus está estabelecendo uma ligação entre a imagem e o direito de posse. É como se ele estivesse dizendo algo mais ou menos assim: já que essa imagem é de César, deem isso a César. E para Deus, vocês deem o que é de Deus, aquilo que reflete a imagem de Deus. As moedas no Império Romano tinham normalmente a imagem do imperador da época, do César da época. Jesus então faz essa conotação. Aquilo que reflete a imagem de Deus deve ser dada a Deus. E o que é a imagem do Criador? A imagem de Deus está em tudo, pois tudo é criação da causa primária, que é Deus. Portanto, aquelas palavras de Jesus não significavam que há coisas que eram do imperador romano e outras de Deus, mas que devemos a Deus o esforço constante de todas as horas para nos aproximarmos cada vez mais gradativamente da pureza espiritual. O Criador é Senhor de tudo o que existe, e não há nada que seja de César que não seja primeiro dele. Perceberam como é que se junta a imagem ao ter? Aqui é uma coisa interessante. Devemos a Deus o esforço constante. E onde é que esse esforço começa? João, quando batizava e batizou também a Jesus, ele não apenas purificava o espírito pela água, ele fazia com que cada pessoa fizesse um mergulho dentro dela mesma, um mergulho de transformação, de uma visão completamente diferente do mundo, da visão que até então existia na Judéia. E é quando ele diz que quem vem depois de mim fará então muito mais do que eu faço.
A resposta de Jesus não é mais sobre tributos, mas sim sobre vida com Jesus. É então quando ele, Jesus, tira a conotação material para a conotação espiritual. É a vida com Deus. O livro da Gênesis, no Antigo Testamento, relata que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está na Gênesis. Jesus, por isso, dizia implicitamente para eles: vocês foram feitos à imagem de Deus, então se deem para ele, assim como a moeda que tem a imagem de César e pertence a César, deve ser dada a ele. O Criador está em nós, mas devemos conscientemente nos entregar a ele através dos nossos pensamentos e atitudes para sermos dele de fato. Aí nós devemos abandonar definitivamente a imagem antropomorfa do Criador. Aquele senhor grisalho, de barba branca, que expressa muita sabedoria, conhecimento, muito amor, e procurar começar a olhar a imagem de Deus dentro de cada um de nós. Porque essa imagem e semelhança que nós fomos criados, imagem e semelhança a Deus, tem uma certa ligação quando, por exemplo, Jesus diz que somente através dele chegamos ao Pai. Mas como? Somente Jesus chegou ao Pai? Somente através dele eu chego ao Pai? Mais ninguém chega ao Pai que não seja através dele? Tantas outras pessoas de outras religiões, tão boas, tão amorosas, mesmo ateus, que não tem religião nenhuma. Jesus não queria dizer, somente através de mim, do ponto de vista egoísta, vocês podem conhecer a verdade, vocês podem alcançar o amor de Deus. O que Jesus dizia é: eu fui também criado à imagem e semelhança de Deus. E o que eu trago para vocês, o caminho que eu trago para vocês, é o caminho da transformação. É o caminho da prática no mundo do amor de Deus por nós. É começarmos a olhar o mundo material no qual nós vivemos 24 horas e enfrentamos todas as vicissitudes desse mundo, também pelo aspecto do espírito, das obrigações materiais e das obrigações espirituais, para que possamos nós sermos lembrados todo dia, através das nossas atitudes e dos nossos pensamentos, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E não é muito relembrar de que nós fomos criados espíritos simples e sem conhecimento, e que nos foi dada a possibilidade de, através do contato com a matéria, através desse instrumento, buscar a redenção. E a redenção vem através da mensagem de amor de Jesus e da sua interpretação moral das leis naturais. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus nos faz herdeiros de sua capacidade criadora, veículos de sua manifestação, assim como Jesus, que é para nós, espíritos encarnados neste orbe, a manifestação plena de Deus.
temos a possibilidade de viver o Cristo em nós, a qualidade intrínseca do Espírito. E é nossa escolha viver exclusivamente para nós mesmos, fortalecendo o nosso orgulho e egoísmo, ou vivenciar a nossa experiência espiritual, desenvolvendo o amor. Vivenciando nossa natureza crística, a partícula divina que há entre nós. Nós temos essa possibilidade real de viver o Cristo, de viver o Criador dentro de nós. É uma questão de escolha. Nós podemos continuar, como eu disse, vivendo 24 horas por dia o nosso mundinho material, olhando no máximo para nossa mulher ou para o nosso marido, para os nossos filhos, eventualmente para o pai e para a mãe, e continuar tocando a nossa vida, muito preocupados com as nossas promoções profissionais, em ganhar dinheiro, e etc, etc, etc. Tudo isso é lícito. Tudo isso é válido. Nós ainda não estamos no plano espiritual. Estamos aqui e sofremos as vicissitudes da vida, sofremos as necessidades do corpo. É válido. Mas será válido efetivamente viver exclusivamente para nós mesmos? Ponto. Será que é assim que devemos trazer a nossa preocupação de existência enquanto aqui? Motivo de reflexão. No fundo, aquela resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é um convite a que todos deixemos de viver em função exclusivamente do que é transitório e funcional, imersos completamente nas coisas do mundo, e passemos a viver libertos no amor de Deus. Como é que se faz isso? Tem algumas maneiras. Todos nós estamos no mesmo caminho, uns mais adiantados do que os outros, uns mais na matéria do que os outros. Entretanto, a moral cristã, que é a moral que baseia a nossa doutrina, recomenda a coerência de nossas ações, nos alertando para a importância da nossa imortalidade e da relação harmônica com as coisas do Espírito. Dois aspectos interessantes. A importância da nossa imortalidade. Nós já conversamos algumas vezes aqui, trazendo em outros estudos, de que nós somos espíritos imortais. Esses 70, 80, 90, 100 anos que aqui nós vivemos na matéria, como parte desse caminho evolutivo, isso é nada, se colocado separadamente. Se colocado dentro do contexto, é uma fase extremamente importante dessa evolução. Mas se seccionado, é absolutamente nada. E nós temos, e não sei porquê, quando digo nós, somos nós, o mau hábito de não pensar na vida futura, do que nós estamos construindo aqui, ou não. Parece que a gente que conhece a doutrina fala, deixa ficar para ver o que vai acontecer, como é que fica lá na frente. Agora não vamos preocupar. E a gente efetivamente não trata da nossa relação harmônica com as coisas do Espírito. Nós somos muito melhores lidando com as coisas da matéria. E a gente esquece, de alguma forma, dessa relação espiritual, da nossa vocação
de co-criador, da nossa vocação de amor, que é um dos caminhos trazidos pelo Cristo para que a gente viva mais as coisas de Deus, esteja mais perto dele. Os compromissos materiais reclamam nossa atenção da mesma forma que os compromissos espirituais, fazendo parte da nossa coerência como espíritos em evolução, respeitar cada momento do aprendizado, na relação com o mundo e com o espiritual. Entretanto, a grande maioria dos nossos problemas acontecem ou se manifestam pelo fato de não termos dado à lei do amor a primazia em nossas vidas passadas e na presente. E aí eu incluo, devia estar aí, mas eu incluo agora, e nas vidas futuras, que todos com certeza teremos. Quantos de nós e quantas vezes nos importamos com as coisas de Deus? Vamos procurar ser honestos conosco mesmo. Quantas vezes, na última semana, no último mês, no último ano, nós efetivamente cuidamos das coisas de Deus? E quando a gente fala cuidar das coisas de Deus, parece que é uma coisa tão longe. Deus, não vai fazer falta se eu não fizer alguma coisa, porque é tanta gente aí. Mas faz falta para nós mesmos, faz falta para a nossa construção espiritual. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver o dia a dia, precisamos pagar as nossas contas, nós ficamos doentes, precisamos ir no médico. Nós temos todo o direito que a lei do progresso nos dá de melhorar também aqui, como ser humano, de eventualmente ter uma melhor moradia, de eventualmente ter um casaco um pouquinho mais grosso para segurar um pouquinho mais a barra do frio do inverno, que é muito. Nós temos esse direito e devemos procurar cuidar sim da saúde desse corpo, desse jumentinho, né? Se eu não me engano, não sei se foi São Francisco de Assis ou Santo Agostinho que falou nisso, né? O nosso corpo é o jumentinho que carrega o espírito nessa nossa missão, nessa nossa existência aqui. Agora, não vamos esquecer da necessidade dessa relação harmônica com o espírito. Vamos começar a buscar isso como se efetivamente fosse um compromisso, igual aos compromissos que nós temos. E efetivamente nós só temos a ganhar com isso. Porque é exatamente no momento em que a gente encontra um determinado caminho, que é a nossa doação, que as coisas começam a ficar um pouco mais claras do ponto de vista espiritual. Esse cidadão, Moacir de Araújo Lima, ele é um físico gaúcho, ele escreveu alguns livros, e um dos livros que ele escreveu é esse Quântica, Espiritualidade e Sucesso. Foi provavelmente o primeiro livro que eu li que me apresentou um pouquinho da física quântica. Ele cita, no aspecto espiritual do livro dele, ele cita o Dalai Lama. E ele afirma que o Dalai Lama afirma que a harmonia de relações do mundano com o sagrado nos leva a desenvolver o sentimento de compaixão, que de certa forma inclui o abrir-se aos sentimentos dos outros e a seus sofrimentos, às suas dores, essas vicissitudes da vida que a todos atingem.
O Dalai Lama, ele diz: creio haver uma diferença significativa entre o nosso próprio sofrimento e o sofrimento que poderíamos experimentar num estado de compaixão, no qual assumimos sobre os nossos ombros o sofrimento de terceiros. E isso faz uma diferença qualitativa. Dalai Lama segue, concluindo o raciocínio dele. Neste estado de compaixão, a pessoa está de modo voluntário e deliberadamente ligado e comprometido, disposto a estender a mão aos outros. Uma vez tomada a decisão de servir, por alguns momentos que seja, que possa durar este servir, deixamos a nossa dor de lado e passamos a ter a alegria de ajudar alguém a suportar as vicissitudes da vida. Saímos de nosso interesse pessoal, da postura egoísta, do famoso ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro, para lidar com o problema dos outros. Esse é um dos aspectos do dar a que Jesus se refere. Dar a Deus o que é de Deus. O que não, se a compaixão por nosso irmão, eventualmente o nosso irmão mais desvalido, não materialmente, mas desvalido moralmente, o que pode ser mais de Deus do que você ter disponibilidade, você ter tempo de, entre pagar um boleto e outro, estender a mão a alguém que você conhece ou que você não conhece e que precisa daquele apoio, precisa daquela disponibilidade sua. Esse é o dar a que Jesus se referia. O ser humano, espírito encarnado, mesmo aquele materialista convicto, sabe no âmago de sua consciência de que não está sozinho. E ele então faz do convívio fraterno com seus pares e com as inteligências invisíveis, os espíritos que nos acompanham sempre, a norma de conduta que, harmonizando com o universo, encarnação após encarnação, o levará à perfeição. A ciência nos faz entender o despropósito do egocentrismo, que leva ao comportamento egoísta do ser humano quando nos descreve um universo em que tudo está interconectado. Se lembra daquela frase de Jesus que diz mais ou menos: não há uma folha que caia que meu Pai não saiba? Essa interconexão universal a que se refere aqui é o fato de toda a atitude e pensamento, positiva ou não, que nós temos com relação a algum ato, ou a alguma pessoa, ou a nós mesmos, se refletirá em todo o progresso, em todo o desenvolvimento do universo. Nós podemos ser muito pequenininhos perante esse universo,
mas com certeza nós não somos uma ilha. Com certeza nós estamos sujeitos a todo o resultado de toda essa manifestação que se dá nesse universo. Quem sabe até que se dá nesses multiversos. E há uma interação completa. O Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 886, registra que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Assim, damos-nos a Deus quando fraternalmente damos-nos aos irmãos de caminhada. Então, como eu disse, o dai a Deus o que é de Deus passa por essa caridade, digamos, moral. A caridade física é muito importante, principalmente quando atinge positivamente aqueles que nada têm. Mas eu ouso dizer que a necessidade que advém do sofrimento moral, da dor desse crescimento espiritual, ainda carece mais ainda de atenção do que a necessidade material. E hoje, cada vez mais, essa necessidade de conforto moral é necessária entre nós. O que eu proponho aqui é que a gente olhe cada vez mais que nesse caminho nós não estamos sozinhos. Que nesse caminho passa a frequência da casa espírita, passa o estudo das leis naturais através de uma bibliografia extensa que nos traz a doutrina, que esse reforço intelectual do entendimento de como tudo funciona é extremamente importante, mas que a prática do amor é fundamental, porque senão nós vamos desequilibrar aquelas duas asinhas que diz que todo espírito tem, a asinha da sabedoria e a asinha do amor. E você tem a sabedoria sem amor, você pode ter problemas. O mundo e a história mundial cansa de mostrar exatamente isso. Às vezes você tem muito conhecimento, você tem muito recurso material, mas você não tem amor. E é o amor que dá essa base moral. É esse amor que ilumina o conhecimento. Eu diria até que é este amor que acaba dirigindo o homem a buscar respostas através mesmo da ciência de como chegar gradativamente, paulatinamente, vivendo essa nossa vida nesse mundo um pouco mais próxima do nosso Criador e da mensagem que Jesus nos trouxe. Jesus foi e é para nós este exemplo, esse modelo de comportamento, esse modelo de amor, refletindo todo esse amor, todo esse cuidado que o Criador tem por nós. Paulo, grande Paulo apóstolo, ele diz: gravitar para a unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. O supremo objetivo da humanidade é realizar a união com o absoluto. Assim esclarece o inesquecível apóstolo Paulo em sua mensagem.
Por favor, eu não quero que aqui fique como uma mensagem de missão impossível, de alguma coisa que está completamente fora do nosso alcance, tão longe da espiritualidade benfeitora, da espiritualidade superior nós possamos estar. Nós podemos até querer, eventualmente, estar longe, mas eles não nos deixam. Eles estão nesse momento aqui conosco, nos orientando, buscando fazer com que essa mensagem de amor entre definitivamente em nossos corações e que passe a fazer parte de mais um guia para a nossa conduta aqui, né? Para que o dar a Deus seja uma coisa compreendida por nós em definitivo, que esteja no nosso consciente, que a gente possa entender isso como absolutamente natural e nada tão longe ou tão difícil de podermos praticar. Temos que cuidar de nós, temos que cuidar das vicissitudes, mas vamos procurar nos desenvolver espiritualmente, e esse é um dos caminhos que mostra Jesus, buscando ser compassivos, buscando trazer conforto àqueles que precisam. Vamos nos dar a Deus, vamos buscar um tempinho cada dia para que possamos tornar isso uma realidade e não uma coisa tão longínqua e que pode parecer tão complicada e tão difícil. Bem, eu me adiantei um pouco, mas essa era a mensagem que eu queria trazer a vocês. Eu peço a vocês que reflitam nisso, que possam buscar efetivamente fazer disso tudo uma realidade. Muito obrigado pela paciência de vocês. Fiquem todos com Deus.